Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Papo de Pesquisa, o nosso encontro aqui no Opinion Box, onde a gente discute dados e insights de pesquisa de mercado sobre os mais diversos assuntos. Eu sou a Dani Sherman, sou Head de Marketing aqui do Opinion Box, e hoje tem um convidado super especial aqui comigo, Rodrigo Nascimento, da Buscar ID. Tudo bom, Rodrigo? Ei, Dani, tudo ótimo e você? Tudo ótimo também. Bom, antes Bom, da gente começar a falar da nossa pesquisa, eu quero só lembrar quem está aqui assistindo a gente de assinar o nosso canal no YouTube. Toda vez que a gente posta um vídeo novo por aqui, você é notificado, fica sabendo das novidades, tem acesso a materiais inéditos em primeira mão antes da gente divulgar. Então, vale muito a pena assinar. É só lembrar de ativar as notificações para ser avisado sempre que tiver vídeo novo por aqui. O papo de pesquisa de hoje é sobre um estudo exclusivo que a gente fez com a Buscar ID. Nós estamos lançando amanhã, para quem está assistindo a gente aqui no dia que o vídeo foi postado. É um estudo sobre o cenário do marketing por dados no Brasil. E a gente entrevistou 600 pessoas. Rodrigo, antes da gente começar a falar da pesquisa, vou pedir para você se apresentar e apresentar também a Buscar ID para quem não conhece. legal, Dani. Primeiro, Dani, obrigado pelo convite, né? E também, assim, dizer que é uma honra fazer essa pesquisa específica com vocês. E a gente já ensaiou, inclusive, uma outra vez, né, em fazer essa pesquisa, Sim. se não me engano, 2019 ou 20, não me lembro agora, mas acho que saiu na hora certa. Então, dizer que estou muito feliz, principalmente com o resultado, tá? Mas vamos lá, me apresentando rapidamente. Eu tenho aí já 10, 11 anos de mercado de marketing digital. E nos últimos 8 anos, eu tenho me dedicado praticamente 100% no marketing por dados, né? A Buscar ID, ela era uma agência de marketing digital. Eu sei que muita gente conhece ela como agência, e a gente fez uma virada de 2020 para 21, 21 para 22, na realidade, nos transformando mesmo numa startup, onde a gente está montando, construindo uma plataforma de inteligência competitiva com um algoritmo de recomendação de estratégia de marketing digital. É um negócio bem novo, a gente vai lançar ainda em 2022. Então, nosso foco nos últimos, ainda como agência, sempre foi muito forte trabalhar com dados. Então, a Buscar ID sempre teve esse background, mesmo quando era agência, com dashboard, com toda a parte de organização de dados e principalmente, né, e foi quando a gente cunhou o termo marketing por dados, que é um pouquinho diferente, inclusive, do famoso data-driven marketing. Então, a gente vai falar bastante sobre isso hoje, falamos bastante isso na pesquisa e vou ser sincero, muita informação ali me deixou muito surpreso. Que ótimo, a gente vai comentar sobre isso tudo. Eu também gostei muito dos dados para a gente que trabalha na área. É muito legal ver coisas que a gente já imaginava, coisas que nos surpreendem. É muito interessante ter os dados ali para ajudar a gente a pensar, inclusive, em estratégias, né? Então, Exato. contando um pouquinho da pesquisa, a gente, para fazer essa investigação aí sobre o cenário de marketing por dados no Brasil, a gente entrevistou mais de 600 profissionais de marketing de todo o país. A pesquisa foi coletada entre dezembro de 2021 e janeiro de 2022, uma pesquisa super recente, que tem uma margem de erro de 4 pontos percentuais. Vamos falar um pouquinho antes da gente entrar mesmo nos dados. Quais eram os nossos objetivos, Rodrigo, quando a gente começou a desenhar essa pesquisa, quando a gente estava conversando, o que a gente queria saber ouvindo os profissionais de marketing? Legal, Dani. Assim, na Buscar, a gente tem várias iniciativas desde 2014 com marketing por dados, que envolve marketing por dados de alguma forma. E quando a gente cunhou o termo lá em 2014, a gente falou, cara, como é que a gente vai disseminar isso pelo país, né? Enfim, porque a gente enxergou que dados e marketing eram um caminho extremamente inevitável, né? Principalmente nos próximos anos, e a gente vê hoje que realmente foi. E o objetivo era entender, assim, quando eu falei ali, né, que marketing por dados é um pouco diferente de data-driven marketing, quando a gente trouxe esse termo, era justamente para trabalhar tecnologia, análise de dado e muita visão de negócio em cima do marketing digital. Porque a gente começou a detectar que os profissionais de marketing lá para 2014, 2016, eles estavam muito ferramenteiros, muito tecniquez. Ainda são, né? Isso é natural de qualquer ser humano, de qualquer área. E o objetivo principal dessa pesquisa era justamente, né, entender um pouco do cenário
em relação aos profissionais de marketing com essas perspectivas. Poxa, quais ferramentas ou quantas ferramentas vocês usam, os profissionais de marketing, times de marketing usam no dia a dia? Essa era uma resposta que a gente queria entender. Dessa utilização, estão satisfeitos, não estão satisfeitos? Então, entender como é que está a utilização de tecnologias em times de marketing. Então, entender ali o lado martech dos times de marketing, né, juntando tecnologia e marketing. Também entender quais são os principais desafios dos times de marketing em relação a métricas, a dados como um todo. A gente sabe que dados não se resumem a métricas, né? Mas entender como é que é a utilização. E também o outro pilar, né, que era justamente entender, poxa, do que você faz hoje no seu time de marketing, né? Você tem essa visão de negócio mais apurada? Tem um lado de gestão? Tem um lado do entendimento de, poxa, o que eu estou fazendo aqui, eu sei muito bem o que eu estou fazendo e qual caminho eu estou seguindo, né? Então, esses foram os objetivos para entender a maturidade dos times de marketing, profissionais de marketing no Brasil, com a utilização de dados, tecnologia e um entendimento da visão de negócio. Eu estou super curiosa para saber o que você achou de vários insights que a gente teve aqui, né? Mas acho que um caminho legal para a gente começar é falando bem do dia a dia mesmo, né? Então, a gente que é da área, que trabalha com marketing, a gente sabe que a vida do profissional de marketing é bem corrida. A gente tem, né, tanto empresas que têm times pequenos fazendo muitas coisas, empresas que já estão com os times mais especializados, mas que também atendem uma demanda muito grande de novas ferramentas, de novas metodologias, de novas estratégias de marketing. Queria que você contasse para a gente um pouquinho qual que é a avaliação dos profissionais brasileiros de marketing desse dia a dia. Eu vou trazer um dado aqui para abrir a conversa, que é um dado que eu considero positivo, que 55% dos profissionais de marketing que a gente entrevistou estão satisfeitos ou estão totalmente satisfeitos com os resultados de marketing que a empresa está atingindo. E a maioria dos entrevistados contou que, mesmo que só parcialmente, é possível ter clareza sobre os resultados da sua área. Em relação a essa organização e as rotinas do time de marketing, qual dado que chamou sua atenção, Rodrigo? Dani, esse dado de 55% eles estarem satisfeitos ou totalmente satisfeitos. Porque eu falei, cara, poxa, que interessante. Isso mostra uma evolução muito absurda, principalmente nos últimos 2 anos. Se a gente pegar 2019, 2020, os times de marketing, eles não tinham os donos das empresas ou os gestores de marketing, a minha perspectiva em todo o cenário que eu sempre trabalhei, os gestores não estavam satisfeitos. Né? E quando a gente já trabalha e enxerga que agora existe uma satisfação mais do que 50%, você fala, cara, a gente evoluiu muito nos últimos anos. Muito. Porque isso foi algo que me surpreendeu, principalmente pela clareza dos resultados. Então, eles terem essa clareza, terem uma satisfação maior em relação ao que está sendo feito, isso mostra para a gente uma evolução interessante do mercado. Né? Não é simplesmente de uma pessoa, uma empresa ou algo do tipo, mas do mercado como um todo. Né? Claro, a gente tem 45% que não estão satisfeitos, porque é um número muito grande ainda, mas é uma evolução muito grande, muito forte dos últimos 2, 3 anos. E dentro desses 45%, tem aqueles que estão indiferentes também, né? Que não estão nem satisfeitos, nem insatisfeitos, mas que podem estar caminhando aí para, com o tempo também. Eu acho que tem uma revolução acontecendo, né? Não só dentro das empresas, com a questão de home office, mas dentro dos departamentos de marketing também, com muita tecnologia, muita ferramenta surgindo, muita estratégia nova acontecendo, que eu acho também que vai dando uma clareza para as pessoas e um prazer mesmo, né? Exatamente. Eu sou muito suspeita de falar, porque eu sou completamente apaixonada por marketing, mas eu acho que com o tempo as pessoas também vão encontrando o seu nicho, as estratégias que funcionam, as que não funcionam. Eu acho que essa satisfação tende a aumentar. Exato. Tem um detalhe que você trouxe muito legal do home office. Né, o home office ele acaba, entre aspas, né, obrigando, se é a melhor palavra a se dizer, as empresas terem maior clareza e passarem essa clareza para as pessoas do time. Porque, cara, você está distante.
Você está aqui no Uhum. one-on-one praticamente. Se você não for mais claro possível, é muito difícil que, seja marketing, seja venda, seja o que for, aquilo vai dar certo, né? Porque senão cada um faz cada de um jeito e vai todo mundo para um caminho diferente que não vai ser o caminho que a empresa está precisando. Então, acho que eu não vou, aí já é um achismo, claro, né? Mas eu acredito muito que essa coisa da pandemia, de todo mundo ficar mais distante, home office ou trabalho remoto, isso acabou contribuindo um pouquinho. Sim, eu acho também. A gente já falou um pouquinho de tecnologia, e aí queria falar um pouquinho sobre os impactos da tecnologia aqui no dia a dia dos times de marketing, né? Tem um dado que me chamou a atenção, que é como os profissionais se dividem em relação ao uso da tecnologia pelas equipes de marketing hoje. A gente tem 47% que dizem usar bem a tecnologia que tem hoje à disposição ali e que precisam melhorar o uso atual antes de adotar as ferramentas. Tem 30% que usam toda a tecnologia necessária para ter bons resultados e 23%, por outro lado, acham que precisam de mais tecnologia no time de marketing para performar melhor. Pela sua experiência, pelo seu convívio no mercado, você acha que as empresas têm usado bem as ferramentas e tem alguma coisa que te chama atenção nesses dados? Esse foi um dado que simplesmente confirmou o que eu já sabia, o que eu achava na realidade, né? O que eu vivi, o que eu vivo muito no dia a dia, seja com a Buscar, seja com mentorias, com consultorias, enfim. Se a gente for pensar aí, né, a gente tem aí 70% dos times de marketing, eles consideram que podem explorar melhor uma tecnologia ou basicamente precisam de mais tecnologia para melhorar, ter mais agilidade ou algo do tipo. Esse dado é algo que mostra muito a realidade do mercado. E essa realidade do mercado, ela ela é exatamente um profissional de marketing ou de comunicação como um todo que não está muito habituado com tecnologia de fato. Então, por exemplo, quando a gente fala de automação de marketing, poxa, a gente tem diversas opções hoje em dia. Hoje em dia nós temos várias opções. E muitos profissionais de marketing ou muitos times de marketing usam as automações de marketing para quê? Para mandar e-mail, Sim. né? Elas não usam o fluxo direitinho, elas não usam, elas não criam uma estratégia de jornada ou de funil, simplesmente disparam um e-mail. E isso é muito comum, né? Então, essa é uma informação, esse é um dado que eu falo, cara, ao mesmo tempo que é muito legal que existe aquela clareza, que existe uma satisfação bacana das pessoas em relação aos resultados, olha o tamanho da oportunidade que a gente tem para melhorar tudo isso. Porque os resultados hoje de marketing, eles dependem naturalmente de tecnologia, Sim. né? Não é completamente, mas é naturalmente. Porque se você tem hoje uma estratégia de inbound, uma estratégia de growth, uma estratégia de dados, uma estratégia de SEO muito bem estabelecida, você precisa de tecnologia para analisar a informação, para analisar dados, transformar isso em informação, para que isso seja, de certa forma, criada uma estratégia em cima disso. Então, isso me deixou mega animado. Essa foi uma das informações que mais me deixou animado, porque confirmou o que eu já imaginava, mas principalmente pela oportunidade, inclusive encontrou muita oportunidade mercadológica, tanto Uhum. profissional quanto também para empresas, né, nessa pesquisa. E essa foi uma que eu falei, cara, olha o tamanho da oportunidade que nós, profissionais de marketing e gestores também, nós temos aí daqui para frente. E tem uma coisa que eu acho interessante, você falou isso, né, de algumas pessoas que usam a automação só para enviar um e-mail, sem pensar em fluxo e tal. Mas eu participo muito de mentorias com profissionais que estão começando, com empresas que estão começando, e ao mesmo tempo a pessoa já quer começar gigante, né? Já quer começar Exato. 3 profissionais de growth, todas as ferramentas mais robustas do mercado, as mesmas que os grandes e-commerces usam, já quer começar com isso tudo, e eu sempre tenho que falar, gente, começa pequeno, começa enviando um e-mail, vamos começar daí. Aí Não é? depois que já tiver os e-mails enviados, já começou a ter uma base, aí você cria o fluxo. E aí, de fato, realmente tem as pessoas que param ali no e-mail, né, não conseguem desenvolver a estratégia para aproveitar tudo que tem, e tem também aquelas pessoas que já estão com uma estratégia bem redondinha, que já estão polindo as coisas, mas que entra naquela operação de, mas eu ainda não estou usando inteligência artificial da melhor forma e tal.
Faz sentido para o seu negócio usar a inteligência artificial? Talvez não faça, então também não precisa enlouquecer nessa parte, né? Acho que tem também um bom senso na questão do uso da tecnologia, que é muito interessante de ficar de olho, assim. Às vezes a gente se cobra muito, ou às vezes, igual você falou, a gente paralisa ali no primeiro estágio e não aproveita tudo Isso. que a tecnologia está ofertando. Eu sempre, tudo que me perguntam, mas Dani, no marketing, ferramenta tal é boa, estratégia tal é eficiente, a minha resposta para tudo sempre é depende. Depende do momento que você está, depende do quanto que você pode investir, depende do tamanho do seu time, depende do seu negócio, se faz sentido ou se não faz, dos seus objetivos, né? Não tem fórmula Isso, pronta. Isso é muito exato. interessante também. Você falou de inteligência artificial, Dani, é legal, assim, do mesmo caso, né? A gente passa por isso também, e passava muito, principalmente quando era agência, que a gente precisa do Watson, a gente precisa de uma inteligência artificial. E, cara, utiliza a primeira inteligência orgânica que você tem, que tipo, é o seu cérebro, sabe? Para depois você entender ou trabalhar uma inteligência artificial, porque a inteligência artificial é difícil pra caramba, né? Fazer uma funcionar, inclusive. Então, o primeiro passo é, de fato, a gente usar a nossa cabeça. Eu brinco muito, né, quando eu dou aula, faço palestra, cara, tem uma ferramenta que é, tipo, incrível, que se você usar 5% dela, você vai estar muito foda. Cérebro. Gratuita. E é gratuita, e é cérebro. Aí o cérebro vai pensar no quê? Num buscador, no Google. Acabou. Cérebro e Google, acabou. Muito bem utilizados, você não tem outra forma melhor, né, digamos assim, de desenvolver. Então, acho que esse é um ponto legal de trazer mesmo, porque o pessoal fica muito pirado, né, em ferramenta, enfim, mas é legal entender como que as pessoas, os times de marketing estão usando as ferramentas, enfim, que encontraram oportunidades, inclusive. Sim, é normal dar essa ansiedade, né? A gente fica aí nesse É, chuva de informações, agora é metaverso para todo lado, as grandes marcas tentando no metaverso. Ai, meu Deus, eu preciso entrar no metaverso quanto antes. E calma, né? Respira, cuida da sua é, estratégia, monitora ela bem, acompanha bem os dados dela, que daí, pelos dados, você mesmo vai saber a hora de dar o próximo passo, a hora de investir numa isso, nova tecnologia, tá tudo ali, né? É só você extrair as informações dali. E por falar em exatamente. dados, teve uma parte da pesquisa que a gente quis entender exatamente isso, como que as empresas e, claro, os times de marketing usam dados no seu dia a dia. Tem aquele termo, né, que todo mundo já deve conhecer, de cultura de dados, que é quando uma empresa consegue priorizar o uso dos dados para aprimorar a tomada de decisão. E a gente quis saber, durante a pesquisa, como que as pessoas usam os dados num momento difícil para tomar uma decisão. E aí tem um dado legal que a gente notou de forma geral, que os times de marketing sabem da importância dos dados para o seu dia a dia. Uhum, Metade dos entrevistados disseram que as suas decisões são total ou parcialmente baseadas em dados. Eu achei esse dado bem legal. é, 15%, porém, falaram que não tomam decisões baseadas em dados na área de marketing, o que não deixa de ser alarmante. 15% que não toma decisão nenhuma baseada em dados, eu acho bem, enfim, um dado que chama atenção mesmo. O que você achou, Rodrigo? Ô, Dani, esse dado me chamou a atenção demais, assim, porque a gente sabe, a gente que trabalha, poxa, eu tenho aí, não é muita coisa, não, mas são 10 anos, 11 anos de marketing digital, e eu gosto muito de conversar, a gente já conversou diversas vezes, inclusive, sobre estratégias de marketing, Sim, enfim, sempre trocando né, figurinhas. sempre trocando. Tem um detalhe muito importante que a gente não pegou na pesquisa, mas já notei para a próxima, para 2023, que muitas vezes o profissional de marketing acha que ter os números em mãos, ele está se baseando em dados. E na realidade não é isso, né? Muito mais do que isso. Você tem um número em mãos pelo Google Analytics, pelo Google Ads, Facebook Ads e várias outras ferramentas. Agora, o que que você faz com isso, né? E o resultado que você tem a partir dessa informação que vai mostrar muito para você o quanto você se baseia em dado ou não. Porque muita gente vê a informação, tem a informação em mão, não faz nada com ela. Isso é natural e não faz nada com ela, e aí sim nós detectamos dos principais desafios em análise de dados, nós conseguimos detectar os problemas, que é basicamente não saber o que fazer com os números. Uhum. Então, se orientar a dados, então a gente até coloca isso na pesquisa, que parece que existe uma inconsistência com essa informação, mas na realidade não, né? Existe mesmo essa percepção
de que os times são baseados em dados. Mas na hora que você pega as mesmas pessoas que responderam isso, elas responderam que têm dificuldade em manipular dado, em organizar o dado, em saber o que fazer com a informação que ele tem em mãos. Né? Então, isso foi muito legal, porque a gente começa a aprofundar muito mais nos desafios do profissional de marketing com dado. Né? Isso para mim, inclusive, talvez tenha sido uma das principais notícias e principais dados da pesquisa, que é justamente, poxa, legal, 15% ali, eles não tomam decisões em dados, sensacional. Talvez essas pessoas, elas tenham ainda um grande desafio, mas também têm grandes oportunidades. Né? Mas o restante que respondeu que se baseia de certa forma, né, ou de alguma forma em dados, é importante entender o seguinte: poxa, o que é basear em dado para você? Né? E essa perguntinha, eu acho que ela é muito importante. Não é simplesmente ter informação em mãos, mas é ter informação em mão, interpretar aquela informação, tomar uma decisão e criar um plano de ação em cima disso. Né? E esse é um ponto que achei bem legal, assim, bem curioso. Sim, você tem toda a razão. Eu acho que é tão ruim quanto tomar decisões, não tomar decisões baseadas em dados, é tomar decisões baseadas em dados analisados de forma errada, né? Dá Isso, na mesma, exatamente. assim. Exato. Então, esse cuidado tem que tomar. Uma coisa que a gente faz aqui no Opinion Box, que eu acho que fica de dica também para quem está começando e está querendo entender, né, entrar nesse universo aí de marketing por dados, é realmente se documentar esses dados e conseguir analisar eles ali de uma forma temporal. Por quê? Porque às vezes você olha lá um indicador e, sei lá, 20%, qualquer coisa que seja 20%. Uhum. Poxa, esse número é alto ou baixo? Você vai buscar referência do mercado, parece que o seu número está muito abaixo do mercado. Mas às vezes é uma particularidade do seu negócio, tem uma influência sazonal, tem alguma coisa que você não sabe que está interferindo nesse número, e dentro dessa realidade, os 20% está dentro de uma normalidade para você. Se você documenta isso de uma forma, né, cria uma série histórica, você consegue perceber quais são os dados que estão destoando. E aí sim você consegue falar, nossa, fiz aquela estratégia, esse número aqui despencou, não deu certo. Ou fiz Sim. aquela ação, esse número aqui subiu, deu certo. Você começa a comparar os seus dados com você mesmo. E aí sim você consegue realmente conseguir ter as informações para tomar decisões baseadas em dados, né? Eu tenho meu grande relatório ali, né, do marketing, ele tem dados desde 2016, todos os meses, documentado, é o sonho, assim, é o paraíso. E Dani, tem uma das coisas que mais, assim, eu vou falar essa palavra, mas que mais me irrita na realidade, com profissionais não só de marketing, mas também gestores, donos de empresa, que é o comparativo com o mercado. Uhum. Sabe? Tem empresa, cara, que compara só com o mercado e que fica só correndo atrás do concorrente porque não, o fulano fez isso, o ciclano fez... Cara, tipo assim, primeiro, você vai pegar uma referência mercadológica, seja de custo por lead, seja de taxa de conversão por e-mail, etc., cria uma média. Uhum. Média, a gente sabe que ela meio que melhora o que está ruim e piora o que está bom, se a gente for Exato. pensar, né? Então, assim, é legal, é uma referência, só que a principal referência é você, é a Exato. opinion box, é a buscar ID. Essas são as principais referências, que é o que você falou. Poxa, antes eu tinha uma conversão de 20% no meu e-mail e mandei esse e-mail aqui com essa copy nova, com esse tema novo, agora está 10%, ou 50% de queda. Isso não funciona para nossa Cancela. audiência, né? Então, esse que é o ponto. Eu já tive casos, sei lá, média de taxa de conversão do mercado, 5% de leads. Poxa, nós tivemos época na Buscar ID que a gente fez 45%. Quase cada duas pessoas que entravam na página, uma convertia. Isso Uhum. é muito fora da realidade. Mas a gente entendeu o que era fora da realidade. Exemplo, tá? Eu acredito muito que a taxa de conversão das landing pages dessa pesquisa vai ser alta. Porque Uhum. é uma pesquisa inédita, uma pesquisa exclusiva, uma pesquisa que traz muita informação que muita gente precisa, muita empresa precisa. E sem falar nas oportunidades que a gente encontrou de mercado. Então, isso vai mostrar para a gente. Agora, por exemplo, pode ser uma taxa de conversão baixa. Aí a gente tem que analisar copy,
tem que analisar vários outros elementos que vão mostrar se realmente não está atrativo ou se é a oferta, né, que a gente fala tanto em marketing, se ela não está tão atrativa. Então, essa análise que a gente faz por trás é uma das coisas mais importantes. Mas principal é o seguinte, cara, você é a sua principal referência e não o seu concorrente. Isso que você falou é super interessante. Esse exemplo de conversão de landing page, para a gente funciona muito, porque se a gente comparar as landing pages do Opinion Box, elas têm uma taxa de conversão muito acima do mercado. Por quê? Porque as nossas landing pages sempre oferecem resultados de pesquisa. E é isso que você falou, é conteúdo inédito, exclusivo, gratuito. Então, eu não posso comparar com o mercado, porque se eu comparar com o mercado, eu não preciso fazer nenhum esforço para melhorar minha landing page. Ela é ótima, porque se eu for comparar com um curso, né, que a pessoa tem um esforço do lado dela, ou com alguma coisa que seja paga, meus números evidentemente vão ser melhores. Então, se eu pego referência do mercado, eu vou falar, pronto, não preciso fazer mais nada, venci a vida aqui, meus landing pages estão ótimos. Mas eu sei que se eu fico me esforçando, se eu mudo o copy, se eu testo novos modelos, se eu mexo no formulário, se eu diminuo os campos, se eu testo outras estratégias, eu consigo melhorar o que já é considerado bom para o mercado, porque dentro da minha realidade, eu não necessariamente atingi a excelência, eu acho que isso nem existe, né? Você sempre consegue melhorar um pouco. Exato. Então, é bem isso. E tem um negócio legal sobre isso. Mesmo. Eu estava conversando uma vez com um colega de mercado e eu estava com uma taxa de conversão de 60%. E eu falo, cara, tô assim, arrebentando. Pô, meus e-mails aqui são incríveis. E aí chega esse cara e fala, cara, tá baixo. Eu falei, que? 60%? Eu falei, não, eu tenho aqui uma taxa média de 85%. Eu falei, não, peraí, me mostra o que está acontecendo. E o cara me mostrou, com essa única informação, foi para 75%, de um dia para o outro. Por quê? Era uma única chamadinha, era um headline que eu tinha que melhorar. Melhorei esse headline, a galera converteu mais. Né? Então, isso é muito legal, porque você, beleza, eu não estou me comparando com o outro, mas estou mostrando, entendendo que existe uma oportunidade de acordo com o que uma outra pessoa do mesmo mercado trouxe para mim, você faz o teste. E aí deu certo, show de bola. Mas acho que é legal trazer essa coisa da não ficar focado demais no mercado, concorrente e tal, que é algo que me irrita de verdade, assim. Eu acho benchmarking super importante, a gente faz bastante, a gente tem ferramentas de benchmarking, mas não adianta só olhar para fora, você tem que usar sempre com base também no seu. E tem uma outra coisa interessante também, que é registrar, né? Que foi o que eu falei mais cedo, assim, registra, documenta, porque dados é uma coisa que a gente não decora. Então, fala-se muito na cultura de teste, de testar. Você só vai conseguir avaliar um teste, se ele foi bom, se ele foi mal, se você tiver o histórico ali para saber como é que era o antes, como é que tá agora, né? E como é que vai ficar depois. Senão, você não vai conseguir tomar uma decisão se o seu teste deu certo ou não. Você tem que ter o histórico. É isso aí. Vamos falar, então, já que a gente acabou já entrando um pouquinho nisso, né? Mas tem uma seção inteira da pesquisa que é dedicada a essa parte específica de marketing por dados. A gente já falou um pouquinho sobre a importância de usar os dados para tomar decisões, mas parece que no dia a dia do marketing nem todo mundo está aplicando isso, né? A gente tem aqui quase metade dos entrevistados, 49%, que dizem que conhece o termo marketing por dados, aí, Rodrigo, o termo pegou, mas não entendem muito do assunto. E outros 15% nem conhecem o termo. Me conta, Rodrigo, o que você achou desses dados? Eu chorei de emoção, você não faz ideia, assim, é incrível, porque, poxa, a gente o termo tem 5 anos, né, de vida aí, e a gente, com várias iniciativas como Dia 360, como o Inbox, como várias outras, o próprio blog marketingpordados.com, e a gente ter essa perspectiva, né, de praticamente 50% dos entrevistados conhecerem o termo, não entender, tranquilaço, porque é uma coisa muito nova, né, extremamente novo. E aí, já trazendo um spoiler para quem está assistindo a gente, junho, a Buscar ela vai lançar uma certificação de marketing por dados gratuita, básica, né, com prova, com tudo, justamente para a gente ajudar mais o mercado, para que ele consiga entender o que é marketing por dados, o quanto isso é benéfico para as empresas e para os times, e principalmente como ter resultado. Né? Agora, eu te confesso que eu fiquei muito surpreso. Muito surpreso que 15% não conhecem o termo. Poxa, é muito pouco. Né? Então, aqui o termo a gente está falando tanto marketing de dados quanto marketing por dados, isso não importa, né? Mas porque é a mesma coisa.
Mas foi uma surpresa muito boa, assim, para mim. Ah, entender, mostrar que o mercado ele está de fato ligado o quanto é importante, né, usar dados em marketing, que é uma coisa que, cara, vamos pensar em 2016, o primeiro ID360, né, o evento, a gente A gente teve está que fazer o lá. evento, vocês estavam lá, o Cris estava lá, palestrou, fez uma palestra incrível sobre pesquisa, e a gente teve que trazer como um evento de marketing digital que tratava sobre growth. Não podia necessariamente ser de marketing por dados, porque o mercado não estava habituado a esse termo. Foi a primeira vez, inclusive, que um evento trouxe esse termo. E um detalhe, nós tivemos 9 palestras naquele evento e 3 palestras com alguma coisa relacionada a dado, a do Cris, a da Uhum, Letícia e a minha. Essas 3 palestras foram as mais bem avaliadas, que legal. porque a gente trouxe temas diferentes. Né? E no ano seguinte, nós dobramos, as melhores palestras foram de dados, e na última edição, em 2018, foi só marketing por dados. Só dado com marketing. Então, mostra realmente o quanto o mercado ele pode não conhecer, pode não atuar, mas ele já sabe, poxa, peraí, eu preciso me preocupar com isso daqui. Né? Sem Então, isso dúvida. para mim foi talvez uma das a informação que mais me empolgou, de verdade, assim. Muito bom. Tem um outro ponto que eu achei super interessante, que é um dado positivo, é que, estou colando aqui o número, 73% disseram que seus times de marketing têm profissionais focados em dados, sendo que 28% são totalmente focados nisso. Achei bem alto Sim. esse número. E, ao mesmo tempo, tem 50% que disseram que o nível de maturidade do time com dados é apenas intermediário. Mas eu particularmente acho que hoje a gente já tem muitos profissionais que entendem, né, essa importância dos dados, entendem como é importante acompanhar, entender cada vez mais, mas também, por outro lado, a gente até já conversou um pouquinho disso, não tem nível de maturidade avançado para lidar com, com, com esse montante aí de dados. É aquilo que você falou um pouquinho mais cedo também, né, de não conseguir interpretar, sabe, da importância, sabe até onde coletar, mas como é que interpreta os dados. Você teria uma dica para dar para quem se identifica com isso? Eu sei da importância, mas eu não sei o que eu faço agora. Legal, Dani. Eu também achei esse número bem alto, não vou mentir. Achei, Alto. por caramba, meu Deus, 73% com alguma pessoa, um profissional dedicado. Então, achei bem legal e muito Mas incrível isso, inclusive. você sabe, Rodrigo, só te interrompendo um pouco, na hora que eu vi o Claro. dado, eu achei alto, mas depois eu parei para pensar que, assim, hoje, principalmente quando a gente pensa em marketing digital, né, Uhum. é, tudo tem dado. Qualquer ferramentazinha, por menor que seja, por mais simples que seja, pessoa que tem ali uma campanha, né, uma marca pequena no Instagram, ela vai ter os dados. Então, Isso. você usa, você acompanha, você pode ter essa dificuldade de como usar de forma estratégica, mas você está vendo o dado ali, você está acompanhando as curtidas, você está acompanhando as menções, você está acompanhando as DMs, os Isso. salvamentos, tudo isso você está vendo ali, não tem como você fugir, ele está na sua frente. Então, É, faz parte. quando eu vi o dado, né, eu falei, poxa, 73%, espera aí, vamos tentar interpretar essa informação da melhor forma possível. Porque é isso, eu até falo muito, cara, marketing digital, talvez ali, além de trazer várias oportunidades para micronegócios, profissionais que não... Gente, eu não sou formado em marketing, eu não sou formado em nada, eu não tenho formação. Né? Minha formação é Google, YouTube, Twitter e SlideShare, é isso aí. Né? E marketing, eu trouxe marketing para isso. Então, o que eu conheço, o que eu tenho de conhecimento hoje veio da internet, veio do digital, né? E isso é muito legal. Então, assim, e trabalhar falar que marketing digital, acho que talvez uma das principais diferenças do marketing digital para outras frentes é a mensuração, né? Quando a gente vê que, putz, praticamente tudo é rastreável e tudo pode ser rastreado. Então, é o que você falou, cara, um post no Instagram te mostra quantas pessoas curtiram. Isso é um dado, né? Agora, como é que eu posso interpretar essa informação, né? Mas é isso, eu também entendi exatamente dessa forma que você entendeu, que é, cara, poxa, tudo gera uma mínima informação do que eu faço. Né? Quem não gera, por falta de conhecimento, enfim, e tá tudo bem. Uhum. A pessoa está conseguindo, está começando a entender isso melhor. Mas agora 28% totalmente focado nisso, isso foi muito legal. Sim. Porque apesar de ser baixo,
né? É um crescimento altíssimo. Pensa, vamos colocar 2 anos. Vamos colocar 2020. Eu conheci muitos times de marketing de 40 pessoas, de 15, 20 pessoas. Você não tinha um profissional que era focado em dado. Hoje, eu já converso com muitas empresas que eles estão contratando profissionais, seja cientistas de dados, seja um profissional de BI, para focar em marketing. Então, já existe essa consciência e isso é muito legal. Então, a gente teve uma evolução, sim, muito grande nos últimos anos, apesar de, entre aspas, ser baixo esse 28%, é muito provável que há 2 anos não seria 1%, 5%. E a gente tem um crescimento muito alto em apenas 2 anos, e com certeza ano que vem a gente vai ter essa mesma pergunta, vão ter mais pessoas que vão responder isso, e possivelmente esse número vai estar um pouco mais alto. Porque hoje em dia a gente sabe, marketing sem dados é praticamente você correr numa floresta escura, né, sem lanterna. Então, esse é um ponto que é complicado. Sem dúvida. E é aquilo, né? Se as ferramentas estão dando todos esses dados para a gente, como que não usa, né? É o ouro ali na frente, tem que usar. E você acha que, você comentou um pouquinho, né, dessa questão dos profissionais dedicados estarem crescendo, você acha que esse é um caminho, assim, se você está já usando algumas ferramentas, coletando alguns dados, já tem informações ali sobre o seu e-commerce, sobre sua rede social, o caminho é contratar um profissional? Qual que é a dica que você deixa? Ô, Dani, eu acho que o caminho, antes de contratar um profissional, você tem que entender o que você quer, né? Você saber o que você precisa, ou entender o que você quer, para onde você está querendo ir, é o melhor, é o início de tudo. Porque não adianta você contratar um profissional de dados e falar com o cara, se vira aí, me fala para onde que eu tenho que ir, me fala o que eu quero. Não tem jeito, né? O primeiro passo é o objetivo. O primeiro passo é a definição de meta, a definição de onde você quer chegar e etc. Que aí você vai orientar essa pessoa, e essa pessoa que tem a facilidade ou tem a habilidade de interpretar a informação, ela vai interpretar a informação baseado nesse objetivo, que é um destino, que é, sei lá, o Waze. Vamos pegar o Waze, que é o melhor exemplo. Você abre o Waze, você vai esperar o Waze te falar para onde você tem que ir? Não. Então, você coloca o endereço. Esse endereço que você vai colocar é o objetivo que você tem que ter. Então, a dica principal é tenha claro aonde você quer chegar. Se você tiver condição, tanto financeira quanto de maturidade, para contratar um profissional focado em métricas ou focado em dados, aí sim, você vai ter uma maturidade muito maior para falar, olha, nossa empresa está aqui, a gente quer chegar lá, estamos usando isso, essa é a base de informação que você tem, a sua tarefa ou a sua missão é mostrar como que a gente pode chegar a isso de uma forma melhor, ou chegar de uma forma um pouco mais precisa, baseado no que a gente tem de informação. Genial, vou começar a usar essa metáfora do Waze, adorei ela. Vou roubar ela para Bom, e aí para traçar melhor esse panorama, né, desse uso de dados pelas equipes de marketing, a gente também quis saber na pesquisa o que pode estar impedindo esses profissionais de usarem mais os dados no dia a dia. E a gente perguntou para todo mundo quais eram as dificuldades em usar os dados, a gente já deu alguns spoilers dessa parte aqui, mas o primeiro motivo, que é o mais importante, 47% sentem que não têm o conhecimento técnico ou analítico para interpretar aqueles dados. E aí, sem ter afinidade com os dados, né, sem ter como interpretá-los, realmente fica mais difícil usar esse marketing no dia a dia, esses dados, desculpa, no dia a dia. Além disso, também tem uma falta de conhecimento dos processos do marketing por dados. Essa foi uma barreira que 43% dos entrevistados colocaram como não conhecer os processos. E também, com 37%, foi mencionada a falta de conhecimentos ligados à tecnologia. Assim, eu até entendo de análise de dados, eu até sei como é que eu tenho que fazer, mas eu piro aqui na ferramenta e não sei para onde, né, onde eu tenho que clicar. Comenta aí, Rodrigo, o que você acha desses dados? Eu curti bastante, acho que a gente já falou um pouquinho dessa parte de conhecimento técnico, a gente vê muito isso na prática, trabalhando com pesquisa de mercado, trabalhando com cliente. Acontece, né, do cliente falar, legal, recebi banco de dados, e agora, o que eu faço? Não sei nem por onde eu começo. A gente ajuda muita gente nessa parte também.
Mas achei os dados interessantes. O que você achou? Eu achei maravilhoso, porque é o seguinte, lembra que eu falei que marketing por dados é um pouco diferente de data-driven marketing? Que a Uhum, diferença, o data-driven marketing, ele foca muito em dados, e o marketing por dados, ele tem os 3 pilares. E olha que legal, poxa, a gente está falando aqui, quais são os 3 pilares de marketing por dados? Afinidade com tecnologia, o entendimento analítico e visão de negócio, que é gestão, que é um entendimento que você faz, etc. 47% tem uma falta de conhecimento técnico ou analítico, que é um pilar do marketing por dados. E tá tudo uhum, bem, porque a gente tem uma cultura brasileira na área da comunicação como um todo, de campanhas, de branding, muito mais focado em branding. E nos últimos 10 anos, talvez nos últimos 7 principalmente, a gente tem essa função do marketing de crescimento da empresa. E isso é necessário, você usar métrica, você usar dado, você usar informação para seguir em frente. Então a gente está vivendo um momento de mudança, da mesma forma que a gente vive ainda, né? Um momento de mudança do analógico, marketing digital, enfim, a gente está mudando, está vivendo o digital para um analítico. E isso é muito natural e demonstra o quanto o marketing por dados com esses 3 pilares, cara, ele é necessário, as empresas já estão entendendo e as pessoas estão começando a se qualificar exatamente por esse ponto. Você sabe qual que é o principal? Eu tenho muitos alunos, eu tenho mais de 300 alunos hoje, mas muita gente conversa comigo também. E a principal dor desses alunos, dessas pessoas, quando elas fazem um curso Digital Analytics ou algo do tipo, é justamente entender a parte analítica, que é muito complexo para quem ainda não tem uma mente analítica, né? E conectar marketing digital com dados, com analítico, web analytics ou alguma coisa do tipo. Porque não existe essa conexão muito clara, né? Uma coisa, quando você tem um curso de marketing analytics, cara, é muito técnico. Outra coisa é uhum, quando você tem ali um curso de tecnologia, é daquela tecnologia específica. E esse é um ponto que é muito, muito interessante, porque na hora que você coloca ali que a barreira apontada, né, por 43%, ela é o processo de dados, de marketing por dados, é natural. Muita gente não conhece nem o processo de marketing digital ainda. E esse uhum. processo, ele é sequencial do marketing por dados. Ele não é, você não consegue, por exemplo, um atalho, igual a gente consegue algumas vezes em marketing digital. Porque aquele atalho, ele vai significar o seu sucesso ou fracasso. O tamanho dele, na verdade, né? Então você tem que seguir uma etapa. Eu até falo, até mostro etapas, né, no meu livro, Marketing na Era dos Dados, eu mostro o processo de marketing por dados, que é justamente para a pessoa entender como criar a sua estratégia de dados. Então, eu vejo isso como muito interessante, né? Então, assim, você vê ali que os principais problemas são processos de marketing por dados, afinidade com tecnologia e conhecimento técnico, falta de conhecimento técnico. São os 3 pilares ali do marketing por dados. E isso não é ruim, não é ruim, Uhum. é excelente, porque é uma mega oportunidade para 100% dos profissionais. Para quem já sabe, melhorar ainda mais, para quem não sabe, conhecer ainda mais. E a gente sabe que as empresas estão procurando exatamente esse tipo de profissional. Eu ia comentar isso, é interessante que a gente viu ali, né, que 28% já tem um profissional totalmente dedicado, e aí não quer dizer que esse profissional vai ter ali sua habilidade de, enfim, de sentar e analisar os Isso. dados, de formatar uma planilha e ler os dados. Tem que ter a parte da tecnologia, né, tem que ter os 3 pilares muito forte, até por isso que é um profissional tão requisitado hoje no mercado, Isso. exatamente porque tem que misturar aí um conjunto de habilidades. E eu achei curioso que você falou da comunicação. Eu sou da geração que caiu no conto, né? Eu fiz comunicação porque eu não gostava de matemática. E hoje eu passo mais parte do meu dia olhando para dados, analisando dados, do que escrevendo ou pensando na estratégia de comunicação puramente, né? Eu super caí nesse Sim. truque. Eu também. Eu também. Mas é isso, né? A boa notícia é que mesmo a gente que não gostava de matemática, estamos aqui, os dois apaixonados por dados, a gente aprende, né? Nossa. São coisas que são E eu totalmente falo, cara, se aprendíveis. eu conseguir trabalhar com dado, pode ir, porque eu sempre fui um zero à esquerda. Nossa Senhora. Eu também não gostava, não, mas hoje, até para coisas pessoais, eu gosto de ter as minhas metas, as minhas Sim, métricas, os meus indicadores. Eu gosto total. muito.
Bom, vamos começar aqui a fechar nossa discussão, né? Eu acho que todo mundo que busca uma pesquisa como essa tem sempre aquela dúvida quando chega no final do relatório. Mas e aí, o futuro? Bom, nessa pesquisa a gente foi além, a gente quis investigar também o que vem aí pela frente. E quando a gente fala em marketing por dados, tem muitas possibilidades. Então, as pessoas parecem estar abertas para adotar essas estratégias, usar mais dados no dia a dia, explorar ferramentas. Foi uma coisa bem legal que a Sim, pesquisa trouxe. E aí, deixa eu pegar um dado aqui, colar aqui. Quem não está utilizando dados no marketing pode estar perto de começar a usar. A gente tem 85% que contam que planejam começar a usar dados na estratégia de marketing. Eu vou repetir que o número é muito alto, 85%. E 35% pretendem fazer isso no futuro próximo. 14% já estão começando a implementar uma estratégia ali voltada para essa parte de dados. Ou seja, é muito bom ver que tem apenas 15% que está de boa, não quer explorar, não pretende mexer com essa parte de dados por enquanto. Um número bem baixo, né? Então a gente tem 85% querendo começar a usar e só 15% que não quer. Rodrigo, o que passa na cabeça desses 15% que não querem? Essa é a minha pergunta. Porque para mim é tão claro que os dados ajudam muito a ganhar o jogo. Por que tomar a decisão de falar não quero usar? Ou é alguma dificuldade, algum empecilho? pode ser dificuldade, um empecilho, mas eu acredito, eu enxergo na realidade, quando eu vou conversar com empresas ou profissionais que não enxergam essa perspectiva de usar dados, é maturidade. Talvez falta maturidade e um tempo de mercado para entender que aquilo é necessário, sabe? Então, eu estava até conversando com a minha irmã ontem, ela está contratando um profissional, ela está querendo contratar um profissional, e o profissional tem um determinado caminho de trabalho. E aí eu até brinquei com ela, Uhum, falei, olha, esse cara é legal, mas ele é júnior, porque a forma como ele está conduzindo, ele ainda não tem uma experiência muito grande, porque se ele tivesse, ele não iria conduzir dessa forma. O que não é uhum. problema, tá? O que não Sim, é problema, porque para ela também, ela precisa de um júnior naquele momento. Então eu mesmo vou ajudá-la em alguns pontos, mas é justamente esse o ponto. Às vezes falta maturidade e experiência de mercado e o entendimento de como como desenvolver, e esses 15% pode ser que eles estejam ali, né? Agora, cara, quando você vê que tem 85% que planeja usar, é muito animador. Porque você pensa que se você é aquele profissional ou aquela profissional que está assim, putz, eu gosto de tecnologia, eu gosto de dado, legal, mas eu não sei como usar. Eu estou querendo sair um pouquinho desse mundo que eu vivo hoje, talvez não use tanto, e eu quero migrar para essa área. Pô, é muita gente, é muita empresa que já está precisando e vai precisar de profissional, né? Eu até fiquei feliz. Eu achei vários analistas de marketing de dados no LinkedIn. Então já existe essa profissão, analista de marketing de dados, sabe? sim. Isso foi muito legal porque houve uma evolução muito grande e, cara, acho que talvez o principal valor que a gente nem imaginava que a gente ia encontrar nessa pesquisa é entender o quanto de oportunidade que profissionais e empresas têm daqui para frente, né? Porque já existe a intenção, já existe a necessidade de usar tecnologia e dados para melhorar os resultados e tudo mais. Então, acho que esse é o ponto final assim que a gente pode trazer de mensagem do relatório, da nossa pesquisa. Sem dúvida. E eu acho que tem uma coisa também, pensando nesses 15%, que às vezes até usa, mas tem aquele É, mito, né, de que o marketing por dados é uma ciência, é uma coisa que requer uma metodologia, de fato requer, mas assim, se você envia uma campanha de e-mail, você está ali monitorando abertura, clique e descadastro da sua newsletter, você já está acompanhando dados, né? Não precisa também isso. não precisa ser aquela coisa ultra mega complexa. Você tem que começar de algum lugar. Começa monitorando suas aberturas e cliques de e-mail, já é um ótimo ponto de partida, né? Começa monitorando Sim. seus likes nas redes sociais. É aquilo que eu falo, quando você começa a entender, você naturalmente vai despertar o interesse para, mas agora eu quero saber também se a minha taxa de abertura varia ao longo dos dias da semana. Agora eu quero entender se Isso. tem num fluxo de nutrição, conforme eu vou enviando os e-mails, vai aumentando ou vai diminuindo? Enfim, aí você vai fazendo Uhum. aqueles
experimentos para conseguir ter o todo. A própria estratégia vai te fazendo aprofundar mais nos dados, né? Conforme você avança na Exato. estratégia, você avança nos dados. Então, eu acho que é importante também, acho que a pesquisa ajuda muito para isso, que é desmistificar um pouco. Dá para ser mais simples, igual a gente falou, se a gente trabalha com dados, né? Qualquer um consegue. Exatamente. Bom, a gente também perguntou quais são os principais desafios aí para esse ano que está começando mais ou menos, porque o primeiro trimestre já está indo, né? Mas Uhum. conta para a gente, Rodrigo, quais são os desafios que os profissionais apontaram? Bom, Dani, então, é muito legal porque a gente vive aqui na Buscar, né, já há alguns anos essa perspectiva, enfim, e foi legal porque talvez ali pela própria compreensão dos últimos anos mostraram que organizar corretamente os dados, que é uma fase mega complexa e bem difícil assim muitas vezes, ela junto com dominar as ferramentas, 45%, né, enfim, eles responderam que realmente são os dois principais ali desafios dessas empresas, desses profissionais. E ali em terceiro lugar, 42%, dominar as ferramentas de coleta de dados também é algo que é muito complexo para eles. Às vezes, porque não tem um conhecimento técnico mesmo, porque hoje a gente tem várias ferramentas que já fazem coleta sem a gente precisar fazer qualquer coisa, só instalar um código, isso já vai sendo feito, por exemplo, como o Google Analytics, como o Hotjar, como várias outras ferramentas que já fazem essa coleta. Então, assim, quando a gente pega um projeto de dados, sei lá, se esse projeto de dados dura 6 meses, 3 a 4 meses vai ser para organizar dados. Então, Uhum. grande parte é a organização, né? Quando a Buscar ID tinha um produto chamado ID Control, que era de dashboards, etc., a gente passava 45 a 90 dias só organizando os dados, só do marketing. A gente mexia só com uma área específica, porque é complexo. Como não existe uma cultura de dados, não existe uma cultura de padronização, de taxonomia e vários outros elementos para a gente trabalhar melhor uma extração e uma manipulação de dados, então você tinha que fazer enfim, um bem bolado, muito louco, muito maluco, e isso é normal em praticamente todas as empresas. Você pensa que tem empresa que está pegando dados dos últimos 40 anos e organizando. Uhum. Então, há 40 anos você não tinha uma E o só de taxonomia de imaginar. coisas que tem hoje. Eu não gosto nem de 40 anos, não pego. Não dá, porque eu não tenho nem maturidade para isso ainda. Uhum. Mas existe esse desafio. Então, organizar dado é uma coisa que é muito comum, né, em ter esse desafio, sem dúvida nenhuma. Então, assim, mas também tem de interpretação, né, como extrair os dados, criar as ações em cima dos dados. Então, todas essas dificuldades e esses desafios, eles são naturais, dado o que a gente não tem uma cultura analítica ou uma cultura de dados mesmo. Não só em marketing, né? Vamos ser bem sinceros, em vários outros aspectos também Sim, que envolvem uma empresa. sem dúvida. Mas eu acho que é isso, né? Começa ali do pequeno, vai entendendo aqueles dados, dá o próximo passo, passa Isso. pela próxima ferramenta. Eu acho que a coisa é mais orgânica e natural do que a gente imagina. Assim. Eu lembro quando a gente começou o blog do Opinion Box, foi isso, assim, vamos fazer um blog. Aí do Isso. blog, poxa, está crescendo o número de visitantes, a gente tem que se relacionar com esses visitantes. Vamos começar, então, a pedir formulário, né, de landing page. Ah, legal, agora a gente está com uma base, vamos começar a criar os fluxos. Foi tudo muito orgânico, assim. E hoje a gente tem, Sim. né, são diferentes estratégias que se cruzam, que operam juntas, que toda hora a gente também acaba inventando alguma coisa nova, porque acho que tem uma inquietude Sim. aí também de quem trabalha com marketing, que está sempre a fim de experimentar, de testar. E aí Exato. a coisa vai, né? A coisa flui. É isso aí. Bom, a gente comentou aqui vários dados, trouxemos algumas análises. Acho que de considerações finais fica um pouco isso do que a gente está falando, né? Dessa questão dos 3 pilares que o Rodrigo comentou, que eu acho super importante, do começar pequeno e ir crescendo, de se preocupar em entender os dados, né? Não só coletar os dados. Acho que isso Isso. também é super importante. Mas a pesquisa também falou de várias outras coisas que, infelizmente, não dá tempo da gente comentar aqui. A gente já está há quase uma hora falando. Mas então, por isso que eu quero lembrar que amanhã, para quem está vendo o vídeo no dia do lançamento, amanhã no dia 10, desculpa, no dia 15, a gente vai divulgar os dados da pesquisa.
É um relatório completo que tem gráficos, tem análises, tem várias interpretações para ajudar exatamente a entender os dados, igual a gente vem falando aqui. Então, não deixem, né, de acompanhar esse lançamento amanhã. E você que está assistindo aqui no dia, já pode colocar o celular aqui no QR Code, que já vai ter acesso a esse relatório em primeira mão. A gente está divulgando aqui com exclusividade para você. Não deixem de se inscrever no canal, a gente está sempre trazendo vídeos novos. Não deixe de seguir o Opinion Box nas redes sociais, a gente tem dados inéditos de pesquisa sobre os mais variados assuntos, muitas sobre marketing, mas também sobre vários outros assuntos. Toda semana tem dado inédito, então vale a pena assistir. Rodrigo, eu queria também que você deixasse aí as arrobas da Buscarid, os canais de divulgação, como que as pessoas podem continuar essa conversa com você depois. Legal, Dani. Primeiro, mais uma vez, obrigado aí pelo papo, pela pesquisa, porque eu tenho certeza que isso vai contribuir muito para o mercado brasileiro, em vários aspectos, né? Enfim, oportunidades e tudo mais. Bom, a Buscarid está como Buscarid no YouTube, como no Instagram. A gente ainda não entrou no TikTok, mas nós vamos entrar. Mas e também tem os meus, que são a _ Rodrigo Nascimento no Instagram e Rodrigo Nascimento também no YouTube, que são os dois principais canais hoje que tenta buscar quanto a gente tem investido bastante. Então, pode me chamar no direct, pode ficar super à vontade e não deixem de baixar esse report, essa pesquisa que está maravilhosa, que eu estou muito orgulhoso, inclusive, do que a gente fez. Que ótimo, eu também estou. Eu queria agradecer também, Rodrigo, a parceria aí. Foram meses já, né, nesse projeto que a gente está tocando junto. Acho que aqui também tem uma coroação, né, de fim de projeto, mas igual você já adiantou, ano que vem tem mais, a gente faz uma segunda edição e a gente vai trocando nossas figurinhas por aí também ao longo do tempo. Muito obrigada pela participação. Valeu, Dani.